Nunca fui de confiar em gente de aplicativo, mas Leonardo parecia diferente. Ele não era daqueles caras que mandam mensagens estranhas ou elogios forçados. Pelo contrário, era educado, simpático e até meio tímido. A gente conversou por semanas antes de ele me chamar para jantar no apartamento dele. No começo, hesitei. Sempre ouvi histórias bizarras sobre encontros que terminam mal, mas fiz o básico de segurança. Dei uma stalkeada nas redes dele, vi fotos antigas, amigos comentando. Nada parecia suspeito. O cara tinha um trabalho fixo, fotos de viagens, postagens normais. Minhas amigas me alertaram para ter cuidado, mas eu disse que avisaria caso algo desse errado. Na noite do encontro, vesti algo confortável, levei minha bolsa pequena e pedi um carro de aplicativo. O endereço que ele me mandou ficava num bairro nobre, mas um pouco afastado do centro. Cheguei na portaria e foi aí que a primeira coisa estranha aconteceu. Não havia porteiro. A entrada do prédio era moderna, mas vazia. Nenhum segurança, nenhuma movimentação. Apertei o interfone do apartamento dele e a porta destravou sozinha. Quando entrei, os corredores estavam desertos. As luzes eram frias e a decoração minimalista, dando um ar quase hospitalar. Quando chamei o elevador, senti um cheiro forte, uma mistura de desinfetante e algo metálico. Uma sensação ruim começou a crescer dentro de mim, mas tentei ignorar. Talvez só tenha limpado recentemente, pensei. Assim que cheguei ao andar dele, Leonardo já estava na porta, sorrindo. Era um sorriso estranho, como se estivesse esperando há muito tempo. Quando entrei, ele fechou a porta atrás de mim e ouvi o som metálico pesado do trinco travando. Olhei ao redor. O apartamento era extremamente limpo, limpo demais. Nada fora do lugar, nada pessoal espalhado. Só então notei as câmeras discretas nos cantos do teto. E foi aí que minha intuição gritou dentro de mim. Isso tá errado. Tentei parecer normal, mas já estava alerta. O apartamento era grande, bem decorado, mas não tinha personalidade. Parecia mais um showroom do que um lugar onde alguém realmente mora. Nenhuma foto de família, nenhum objeto pessoal, nem sequer um copo fora do lugar. Ele me guiou até a mesa de jantar, onde já tinha tudo pronto. Pratos servidos, taças de vinho cheias. Que organização, brinquei, tentando disfarçar minha desconfiança. Leonardo riu. Gosto de manter tudo sob controle, respondeu enquanto se sentava. A conversa começou normal. Perguntei sobre o trabalho dele, os hobbies, viagens, e ele sempre respondia com frases curtas, diretas. Nada de histórias engraçadas ou detalhes espontâneos. Tudo parecia ensaiado. De vez em quando, pegava ele me observando de um jeito esquisito. Não era um olhar normal, mas sim um estudo, como se estivesse analisando cada movimento meu. Então, vi algo que fez meu estômago gelar. A porta de saída tinha 3 travas reforçadas. Tentei disfarçar, mas meu coração já estava disparado. Decidi testar o terreno. Esperei um momento de silêncio e soltei. Nossa, nem vi a hora passar. Acho que vou pedir um carro para ir embora. Ele parou de mastigar e me olhou fixamente. Então, deu aquele mesmo sorriso calculado e disse: mas a noite mal começou. O jeito que ele falou me deu um arrepio. Tentei parecer casual. É que tenho que acordar cedo amanhã. Relaxa, ainda temos muito tempo. Ele não parecia agressivo, mas o tom dele mudou. Estava mais frio, sem aquele ar amigável do começo. Levantei, indo até a porta com calma. Girei a maçaneta, trancada. Olhei de canto de olho e vi Leonardo ainda sentado, me observando. Ele sabia o que eu estava fazendo. A sala ficou em silêncio. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu estava presa. Minha mente trabalhava a mil. Eu não podia demonstrar pânico. Respirei fundo e me virei devagar, forçando um sorriso. Sua porta tem bastante segurança, né? Tentei brincar.
Leonardo se levantou lentamente, sem tirar os olhos de mim. Precaução. Você nunca sabe quem pode entrar sem ser convidado. Minha pele arrepiou. Ele deu um passo à frente e eu recuei instintivamente. Precisava de uma saída, mas não podia agir por impulso. Se eu corresse ou tentasse forçar a porta, poderia irritá-lo. Então, decidi jogar no tempo. Quer saber? Acho que estou exagerando, falei, voltando para a mesa e pegando a taça de vinho. Vou ficar mais um pouco. Ele me observou por alguns segundos, como se estivesse decidindo algo. E então sorriu. Ótimo. Eu sabia que você ia gostar da minha companhia. A forma como ele disse isso me deu a sensação de que eu não tinha escolha. Tentei manter a conversa fluindo, mas a tensão era sufocante. Cada detalhe do ambiente parecia gritar perigo. As câmeras, a porta reforçada, o silêncio absoluto do prédio. Você mora aqui há muito tempo? Perguntei, tentando soar casual. Há alguns anos. Pouca gente sabe que esse prédio existe. Quase ninguém se muda para cá. Ótimo, pensei. Ninguém para ouvir se eu gritar. Continuei de olho na cozinha. Sobre a mesa, uma faca de corte estava ao lado de uma tábua de madeira. Ali estava a minha chance. Fingi estar interessada no que ele dizia, enquanto calculava meus próximos passos. Precisava distrair Leonardo, pegar a faca e me preparar para qualquer coisa. Então, deixei meu copo de vinho escorregar da mão e cair no chão. O barulho ecoou pelo apartamento. Droga, que descuido meu! Falei, me abaixando rapidamente. Enquanto ele desviava a atenção para o copo quebrado, estiquei a mão e agarrei a faca. Meu coração martelava. Agora, ou eu agia, ou virava estatística. Minha mão suava enquanto segurava a faca firme. O peso do objeto me dava uma falsa sensação de segurança, mas eu sabia que só teria uma chance. Leonardo percebeu minha mudança de postura. Seus olhos passaram da calma ensaiada para algo mais sombrio. Ele não parecia surpreso, apenas curioso. O que você vai fazer com isso, Beatriz? Ele deu um passo à frente, os braços relaxados ao lado do corpo. A essa altura, eu já tinha desistido de tentar ser sutil. Minhas pernas tremiam, mas me mantive firme. Abre a porta, agora! Ele riu. Você realmente acha que pode me machucar? O jeito que ele disse isso, como se fosse óbvio que eu não tinha poder ali, me enfureceu. Meu corpo inteiro gritava para eu sair dali. Leonardo deu mais um passo e ergui a faca pronta para atacar. Fica parado, eu juro que... Que o quê? Vai me cortar? Ele estendeu os braços como se me desafiasse. Vai em frente. Meu coração martelava. Eu não queria machucar ninguém, mas estava claro que ele não ia me deixar sair. Então, tomei minha decisão. Em um movimento rápido, enfiei a faca na lateral do braço dele e girei o cabo. Leonardo gritou e deu um passo para trás, surpreso. Sua! Ele apertou o ferimento, sangue escorrendo pelos dedos. Aproveitei o momento de distração e corri para a porta. Meus dedos tremiam enquanto destravava os 3 cadeados. Atrás de mim, ouvi os passos dele se aproximando. Meu corpo inteiro estava em modo de pânico. Minha visão embaçava pelo medo. O último cadeado abriu com um clique. Senti uma mão agarrar meu ombro com força. Gritei e me joguei para frente, abrindo a porta e me atirando no corredor. Caí de joelhos no chão duro. Meu tornozelo torceu, mas não parei. Me arrastei e me levantei o mais rápido que pude. Atrás de mim, Leonardo surgiu na porta. Seu rosto estava distorcido de raiva e frustração. Beatriz, volta aqui agora! Eu disparei pelo corredor. O elevador estava longe demais. Escolhi a única opção que tinha, as escadas. A cada degrau que descia, sentia o peso do medo apertando meu peito. E se a porta de saída estivesse trancada? E se ele me alcançasse? Desci correndo, pulando degraus de 2 em 2, sentindo as pernas queimarem pelo esforço. O som dos passos de Leonardo atrás de mim fazia meu sangue gelar.
O térreo finalmente apareceu. Vi a porta de saída e corri até ela. Trancada. Não! Bati com toda a força, tentando abrir. Me virei e vi Leonardo no topo da escada respirando pesado. Seu rosto não tinha mais aquele ar calmo. Ele estava furioso. Você estragou tudo. Ele balançou a cabeça como se estivesse decepcionado. Eu realmente gostava de você. Minhas mãos tremiam enquanto procuravam uma saída. Meus olhos varreram o saguão vazio até que vi uma janela baixa. Sem pensar, corri até ela e usei meu corpo para quebrar o vidro. O impacto me deixou tonta, mas eu não parei. Me arrastei para fora, sentindo o vidro rasgar minha pele. Caí no chão do lado de fora, com o ar frio da noite batendo no meu rosto. Um táxi passava devagar na rua. Com as últimas forças que me restavam, corri até ele e bati na janela. Me ajuda, por favor! O motorista abriu a porta e entrei sem olhar para trás. Dentro do carro, tentei recuperar o fôlego. Meu corpo tremia tanto que mal conseguia falar. Para onde, moça? Minha voz saiu quase num sussurro. Polícia. Na delegacia contei tudo. Os policiais investigaram e descobriram que Leonardo já tinha antecedentes. Algumas mulheres tinham denunciado ele antes, mas sem provas concretas. Eu consegui escapar, mas quantas não tiveram a mesma sorte? Desde aquele dia, nunca mais confiei tão facilmente em alguém. Nunca mais entrei num lugar sem antes pensar na minha rota de fuga. Eu sobrevivi, mas nunca mais fui a mesma. Se tem uma coisa que eu aprendi na vida, é que primeiro encontro pode ser incrível, ou pode ser um desastre completo. No meu caso, foi muito além disso. Foi um pesadelo. Eu tinha conhecido a Rosana pelo Instagram. A gente trocou algumas mensagens, ela parecia gente boa, divertida, e depois de uns dias, resolvi chamar para sair. Mas eu queria algo diferente, nada de barzinho ou shopping lotado. Foi aí que eu achei um cinema pequeno, bem intimista, numa daquelas propagandas estranhas que aparecem do nada. O anúncio dizia: experiência única para casais, uma sessão só para vocês. Soava meio exclusivo, quase VIP. Achei que ia impressionar. Mandei o link para Rosana e ela topou na hora. Marcamos para sexta-feira à noite. Eu cheguei antes, queria conferir o lugar. Mas assim que estacionei na frente do prédio, me bateu um arrepio. O letreiro piscava com luzes falhando e o prédio parecia mais um depósito velho do que um cinema. A fachada era suja, com tinta descascando, e a rua... Cara, a rua era deserta, nenhuma alma viva por perto. Ainda assim, resolvi entrar. O saguão era escuro, silencioso, e no balcão só tinha um cara. Ele era estranho, alto, magro, pele muito pálida e um olhar fixo demais. Não parecia funcionário de cinema, parecia segurança de boate clandestina. Ele nem perguntou nada. Só me encarou e falou: qual poltrona? Eu olhei para o lado tentando entender. Não tinha fila, não tinha ninguém. Só uma tabela com números. Escolhi um aleatório e ele me deu o bilhete. Foi aí que Rosana chegou, toda sorridente, e eu tentei ignorar o incômodo. Afinal, podia ser só um cinema velho, né? Mas eu estava muito errado. A gente entrou na sala de projeção. Primeira coisa estranha, não tinha mais ninguém. Nenhum casal, nenhuma movimentação, nada. Só eu e Rosana. A sala era pequena e as poltronas tinham um aspecto antigo, meio desgastado. No fundo tinha um espelho enorme, do chão ao teto. Não entendi o motivo, mas dava uma sensação bizarra. Parece cena de filme de terror, né? Rosana riu tentando quebrar o clima. Eu ri junto, mas confesso que meu estômago já estava meio embrulhado. Fui sentar e notei algo que me fez gelar. Pequenas câmeras discretamente instaladas no teto e nas laterais. Eram minúsculas, mas estavam ali. A primeira coisa que pensei foi: isso aqui é um tipo de pegadinha?
Só que o lugar não tinha cara de programa de TV nem de evento promocional. Antes que eu pudesse comentar, o mesmo funcionário apareceu na entrada da sala. Ele não olhou diretamente para a gente, só falou: "Vocês podem assistir qualquer coisa que quiserem." A voz dele era seca, sem emoção nenhuma. "O quê? Como assim?" perguntei. Ele não respondeu. Só saiu e fechou a porta. As luzes se apagaram. A tela acendeu. Mas o que começou a rodar não era um filme. A tela piscou algumas vezes, como se estivesse com mau contato. No fundo, dava para ouvir um chiado baixo, igual aquelas gravações antigas em fita cassete. Eu esperava ver a abertura do filme que escolhemos, mas o que apareceu me fez congelar. Era uma gravação de câmera de segurança. A qualidade era ruim, a imagem meio granulada, mas dava para ver nitidamente um casal sentado exatamente onde eu e Rosana estávamos. A princípio, achei que fosse um erro. Algum comercial esquisito, talvez. Mas conforme os segundos passaram, percebi que os movimentos deles eram sincronizados com os nossos. Rosana também percebeu. "Diego, o que é isso?" Eu não sabia responder. A tela piscou de novo e a imagem mudou. Agora mostrava outro casal, mas um pouco mais longe no tempo. As roupas eram diferentes, mas a poltrona era sempre a mesma. Então algo me deu um arrepio na espinha. No canto da tela, bem no fundo, o funcionário do cinema estava parado, observando. Isso aqui está errado", falei, me levantando. Rosana segurou meu braço. Ela estava tremendo. Eu andei até a porta, tentei abrir. Trancada. Foi aí que um novo vídeo começou. E dessa vez, não era uma gravação antiga. Na tela, surgiram imagens em tempo real. Era a gente. Eu e Rosana aparecíamos na gravação, filmados do mesmo ângulo das outras cenas. Mas agora, não era um casal qualquer. Eram nós. "Meu Deus", Rosana murmurou. Meu sangue gelou. A gente estava sendo filmado naquele exato momento. Tentei olhar ao redor da sala para achar a câmera, mas não conseguia ver nada. Os ângulos eram idênticos aos das gravações anteriores. De repente, a tela piscou e o vídeo mudou de novo. Outro casal. Dessa vez, a gravação mostrava a menina sussurrando algo no ouvido do cara e ele tentando se levantar, desesperado. Então, alguém apareceu atrás deles. Era um homem, alto, magro, de pele pálida. O funcionário. Ele se aproximou devagar e puxou o cara da poltrona com uma velocidade absurda. A garota tentou correr, mas a gravação terminou abruptamente. Eu e Rosana ficamos ali, paralisados. Foi quando ouvimos um barulho de passos atrás da tela. Alguém estava ali. Eu soube naquele momento que a gente precisava sair dali. Agora. Eu sabia que tinha alguém atrás da tela. Podia sentir. O som de passos foi ficando mais alto. Era como se alguém estivesse do outro lado, esperando o momento certo para sair. Rosana segurou meu braço com força. "Diego, a gente precisa sair daqui." Corri até a porta de saída e puxei a maçaneta. Trancada. Bati com força, gritei por ajuda, mas nada. A gente estava preso. Foi quando a tela piscou de novo. Agora mostrava o corredor do cinema, a entrada da sala onde a gente estava. Era uma transmissão ao vivo. Eu vi o funcionário parado lá fora, segurando algo metálico na mão. Foi só então que percebi que aquele cara nunca foi um simples funcionário. Ele estava esperando, observando. Foi quando a voz dele ecoou pelo sistema de som da sala. O filme ainda não acabou. A voz era baixa, sem emoção, mas firme. Eu olhei para Rosana. Ela já estava suando, os olhos arregalados. Não ia dar tempo de esperar ajuda. A gente precisava sair dali de qualquer jeito. Foi então que olhei para o fundo da sala. O espelho. O espelho cobria toda a parede do fundo, mas algo me incomodava desde o início. Ele era perfeito demais. Eu sabia que tinha alguma coisa errada. Peguei uma das poltronas e joguei com toda a força contra o vidro. Ele estilhaçou. Por trás, um corredor escuro apareceu. Não pensei duas vezes. Segurei Rosana pela mão e entrei.
O corredor era apertado, cheio de poeira e um cheiro de coisa velha. Mas o pior não era isso. Tinha coisas ali dentro: celulares, bolsas, relógios, pequenos pertences jogados no chão. Eram de outras pessoas, pessoas que provavelmente nunca saíram dali. A gente correu. No final do corredor, uma porta de ferro. Travei os ombros e empurrei com toda a força. Ela abriu com um estrondo. Saímos direto para um beco escuro, nos fundos do prédio. Corremos sem olhar para trás. Quando finalmente chegamos numa rua movimentada, olhei de relance para o cinema. O funcionário estava parado na porta, nos observando. Ele não correu atrás, não gritou. Só ficou lá, sorrindo. Eu e Rosana nunca mais falamos sobre aquela noite. No dia seguinte, tentei denunciar o cinema. Mas quando voltei lá, o prédio estava abandonado. Sem letreiro, sem sinal de que alguém tinha trabalhado ali. Era como se nunca tivesse existido. Mas eu sei o que vi, sei o que aconteceu. E o pior de tudo, até hoje, às vezes, quando estou em casa sozinho, sinto que estou sendo observado. Eu nunca fui muito de aplicativos de encontro. Sempre achei que aquilo era coisa de gente desesperada ou sem paciência para conhecer alguém no mundo real. Mas depois de 6 meses sozinho, resolvi dar uma chance. Baixei o app, coloquei uma foto decente e comecei a dar like aqui e ali. Foi quando apareceu ela, Clara. A foto dela era simples, mas tinha algo que me chamou a atenção. Um sorriso meio tímido, olhos claros e uma descrição que dizia: gosto de conversas profundas e noites que nunca acabam. A gente começou a trocar mensagens e ela era diferente. Não falava só de trabalho ou de coisas superficiais. Ela perguntava sobre meus medos, meus sonhos, coisas que eu nem lembrava que existiam dentro de mim. Depois de uma semana conversando, ela sugeriu um jantar. Aceitei na hora. Marcamos de nos encontrar em um ponto perto do restaurante, um lugar chique no centro de São Paulo. Quando cheguei, ela já estava lá. Clara era ainda mais bonita pessoalmente. Usava um vestido preto simples, mas que parecia feito sob medida para ela. A gente se cumprimentou com um abraço meio desajeitado e ela sugeriu que a gente pegasse um táxi até o restaurante. É mais rápido, ela disse, com um sorriso que parecia esconder algo. Eu não pensei muito. Afinal, era só um táxi. Mas quando o carro chegou, algo me deixou desconfortável. O táxi era velho, com bancos de couro rachados e um cheiro estranho, como de mofo e álcool. O motorista, um cara de meia idade com um boné surrado, nem olhou para a gente. Só acenou com a cabeça para entrarmos. Clara entrou primeiro e eu fui atrás. As portas trancaram automaticamente e o táxi começou a andar. Eu olhei para Clara, esperando que ela dissesse algo, mas ela só olhava pela janela, com aquele mesmo sorriso tranquilo. O táxi começou a seguir a rota normal, mas depois de alguns minutos, o motorista virou em uma rua que eu não reconheci. Olhei para o GPS no meu celular e vi que ele estava indo na direção oposta ao restaurante. Ei, acho que você errou o caminho, falei, tentando soar calmo. O motorista não respondeu. Ele só continuou dirigindo com as mãos firmes no volante. Clara virou para mim e disse: é um atalho, confia em mim. Eu não sabia o que pensar. Ela parecia tão tranquila, mas algo naquela situação não batia. O táxi entrou em uma rua estreita e mal iluminada, longe do movimento do centro. As luzes dos postes eram fracas e as casas pareciam abandonadas. Tentei abrir a janela, mas estava travada. As portas também não abriam. Clara, o que está acontecendo? Perguntei, tentando não parecer assustado. Ela virou para mim, com aquele sorriso que agora parecia mais sinistro do que encantador. Você é o passageiro certo. Não se preocupe, não vai sentir nada. Meu coração acelerou. O que ela queria dizer com isso? Olhei para o motorista, mas ele continuava calado,
como se não estivesse nem aí para o que estava acontecendo no banco de trás. O táxi acelerou e eu senti um frio na espinha. Aquele não era um simples desvio. Algo estava muito errado. O táxi continuou avançando por ruas cada vez mais desertas. Eu tentava me manter calmo, mas o medo estava começando a tomar conta de mim. As luzes da cidade já estavam longe, e o único som era o ronco do motor do carro e a respiração pesada do motorista. Clara ainda estava sentada ao meu lado, mas agora ela parecia distante, como se estivesse em outro lugar. Clara, por favor, fala comigo. O que está acontecendo? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela virou para mim e, pela primeira vez, notei algo estranho em seus olhos. Eles pareciam vazios, como se não houvesse ninguém por trás deles. Você vai entender logo, ela disse com uma voz suave que me deu arrepios. O táxi entrou em uma área industrial abandonada. Galpões fechados, cercas quebradas e lâmpadas queimadas. O motorista parou o carro em frente a um galpão grande, com uma porta de metal enferrujada. Ele desligou o motor e saiu do carro, sem dizer uma palavra. Clara, por favor, me deixa sair, implorei, tentando abrir a porta novamente. Mas ela estava trancada e eu não conseguia forçá-la. Clara abriu a porta do lado dela e saiu do carro. Ela se virou para mim e estendeu a mão. Vem comigo, Paulo. Não vai doer. Eu não sabia o que fazer. Meu instinto gritava para eu correr, mas para onde? Estávamos no meio do nada, cercados por escuridão. O motorista já estava abrindo a porta do galpão e eu podia ver luzes fracas lá dentro. Não, eu disse, recuando no banco. Eu não vou. Clara olhou para mim com uma expressão que eu nunca vou esquecer. Era uma mistura de pena e frieza. Você não tem escolha. Nesse momento, o motorista apareceu ao meu lado da porta e a abriu. Ele era maior do que eu tinha percebido antes, e suas mãos eram grossas e cheias de cicatrizes. Ele me puxou para fora do carro com uma força que eu não consegui resistir. Por favor, não façam isso, eu implorei, mas eles não pareciam me ouvir. Dentro do galpão, o cheiro era insuportável, uma mistura de produtos químicos, sangue e algo que eu não conseguia identificar. As luzes eram fracas, mas eu conseguia ver mesas improvisadas, instrumentos cirúrgicos e manchas escuras no chão. Meu estômago embrulhou. O que vocês vão fazer comigo? Perguntei, tentando manter a voz estável, mas falhando miseravelmente. Clara se aproximou de mim, ainda com aquele sorriso sinistro. Você tem algo que nós precisamos, Paulo. Algo muito valioso. O quê? Dinheiro? Eu posso conseguir dinheiro para vocês, eu disse desesperado. Ela riu, um som seco e sem humor. Não é dinheiro, é algo que você carrega dentro de você. Foi quando eu entendi. Meu sangue. Eu tinha um tipo sanguíneo raro, algo que eu sempre soube, mas nunca tinha dado muita importância. Agora, aquilo estava me custando a vida. O motorista me empurrou para uma mesa de metal gelada e começou a amarrar meus pulsos e tornozelos com cordas grossas. Eu lutei, mas ele era muito forte. Clara ficou ao meu lado, observando tudo com aquela calma assustadora. Por que você está fazendo isso? Eu perguntei, olhando diretamente para ela. Ela se inclinou sobre mim e, pela primeira vez, vi algo parecido com humanidade em seus olhos. É só negócio, Paulo. Nada pessoal. O motorista pegou uma seringa e se aproximou de mim. Eu fechei os olhos, tentando me preparar para o pior. Mas então, ouvi um barulho vindo de fora do galpão. O motorista parou e olhou para Clara. O que foi isso? Ele perguntou com uma voz rouca e áspera. Clara franziu a testa. Não sei, vai verificar. O motorista saiu, deixando Clara sozinha comigo. Eu sabia que aquela era minha única chance. Enquanto o motorista saía para verificar o barulho, eu sabia que aquela era minha única chance. Clara ainda estava ao meu lado, mas ela estava distraída, olhando na direção da porta do galpão.
Eu mexi minhas mãos, tentando soltar as cordas que me prendiam, mas elas estavam muito apertadas. Clara, por favor, eu sussurrei, tentando apelar para qualquer resquício de humanidade que ela pudesse ter. Você não precisa fazer isso. Ela olhou para mim e por um segundo pensei que vi dúvida em seus olhos. Mas então ela balançou a cabeça. É tarde demais, Paulo. Foi quando eu percebi que não adiantava tentar convencê-la. Eu tinha que agir. Com um esforço desesperado, consegui me virar de lado e chutar uma das pernas da mesa. Ela balançou, mas não caiu. Clara deu um passo para trás, surpresa. O que você está fazendo? Ela perguntou com uma voz que agora parecia um pouco nervosa. Eu não respondi. Em vez disso, chutei a mesa novamente, com toda a força que tinha. Dessa vez, ela caiu com um barulho alto, e eu caí no chão junto com ela. As cordas ainda estavam apertadas, mas agora eu tinha mais espaço para me mover. Clara tentou me segurar, mas eu me contorci, chutando e me debatendo. Ela gritou por ajuda e eu ouvi passos pesados vindo em nossa direção. O motorista estava voltando. Com um último esforço, consegui soltar uma das mãos das cordas. Eu me levantei, ainda cambaleando, e corri em direção a uma janela quebrada que tinha visto antes. Clara tentou me segurar, mas eu a empurrei com força, fazendo ela cair no chão. Paulo, não! Ela gritou, mas eu já estava correndo. A janela estava alta, mas eu pulei, me cortando nos vidros quebrados. Caí do outro lado, em um terreno cheio de entulho e lixo. Meus pés doíam, mas eu não podia parar. Eu ouvi o motorista gritando atrás de mim e sabia que eles estavam vindo. Corri o mais rápido que pude, entrando em um labirinto de becos e ruas estreitas. Não sabia para onde estava indo, só sabia que tinha que escapar. O som dos passos deles ecoava atrás de mim e eu não olhei para trás. Depois de correr por pareceu uma eternidade, finalmente cheguei a uma rua mais movimentada. Meus pulmões doíam e minhas pernas tremiam, mas eu continuei andando, tentando chamar a atenção de alguém. Um casal que passava me olhou com estranheza, provavelmente por causa do meu estado deplorável. Por favor, me ajudem, eu disse com a voz falhando. Eu fui sequestrado. O casal parou e a mulher pegou o celular. Vou chamar a polícia, ela disse, enquanto o homem me ajudava a me sentar no chão. Eu estava exausto, mas sabia que não podia relaxar ainda. A polícia chegou alguns minutos depois e eu tentei explicar o que tinha acontecido. Eles me levaram de volta para o galpão, mas quando chegamos lá, estava vazio. Não havia sinal de Clara, do motorista ou de qualquer equipamento médico. Era como se tudo tivesse desaparecido. Você tem certeza de que foi aqui? Um dos policiais perguntou cético. Sim, foi aqui, eu disse frustrado. Eles estavam aqui. Os policiais reviraram o galpão, mas não encontraram nada, nem mesmo as cordas que tinham me amarrado. Eles começaram a duvidar da minha história e eu não podia culpá-los. Parecia absurdo até para mim. No final, eles me levaram para a delegacia para fazer um boletim de ocorrência, mas eu sabia que não ia dar em nada. Clara e o motorista tinham sumido e eu não tinha provas do que tinha acontecido. Passaram-se meses desde aquela noite, mas eu ainda não conseguia dormir direito. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Clara, aquele sorriso frio e os olhos vazios. O galpão, o táxi, as cordas, tudo parecia tão real, mas ao mesmo tempo tão distante. A polícia nunca encontrou nenhum vestígio deles, e eu comecei a me perguntar se aquilo tinha sido mesmo real ou se eu tinha enlouquecido. Mas as marcas no meu corpo eram reais. Os cortes dos vidros da janela, os hematomas nos pulsos e o medo. Esse, com certeza, era real. Eu parei de usar aplicativos de encontro, parei de pegar táxis. Até andar sozinho à noite me dava arrepios. Eu me tornei uma pessoa diferente, alguém que olhava para trás a cada passo, que desconfiava de qualquer um que se aproximava demais. E então começaram as mensagens. No começo, eram apenas notificações estranhas no meu celular.
números desconhecidos, mensagens sem texto, apenas símbolos ou emojis que não faziam sentido. Eu ignorava, bloqueava, mas elas continuavam aparecendo. Até que uma noite, recebi uma mensagem clara. Você escapou, mas não por muito tempo. Meu coração parou. Era ela. Tinha que ser Clara, o motorista, ou alguém daquela rede sinistra. Eu deletei a mensagem, mas ela voltou no dia seguinte. E no outro, e no outro. Eu mudei de número, mas as mensagens continuaram. Parecia que não importava o que eu fizesse, eles sempre me achavam. Comecei a ver táxis parados na minha rua, motoristas que pareciam me observar de longe. Um dia, um táxi parou bem em frente ao meu prédio. O motorista usava um boné surrado, e eu juro que era ele. Aquele mesmo homem que tinha me levado para o galpão. Eu não saí de casa naquele dia, nem no dia seguinte. Me tornei um prisioneiro do meu próprio medo. Agora estou aqui, escrevendo isso como uma forma de desabafo, talvez como um aviso. Porque eu sei que eles ainda estão por aí. E eu sei que cedo ou tarde vão me encontrar de novo. Enquanto termino essas palavras, olho pela janela do meu apartamento. Lá embaixo, na rua escura, um táxi está parado. O motorista está olhando para cima, diretamente para mim. Ele levanta a mão como se estivesse me cumprimentando. Eu fecho as cortinas e recuo para o canto mais escuro do meu quarto. E espero. Eu nunca fui muito fã de aplicativos de namoro. Sempre tive aquele medo de acabar encontrando alguém esquisito, sabe? Mas depois de terminar um relacionamento de anos e ver minhas amigas insistindo que eu deveria viver a vida, resolvi dar uma chance. Foi assim que conheci Eduardo. O cara era bonito, tinha uma conversa boa e parecia interessante. Diferente dos outros, que só sabiam puxar papo com um "oi, sumida" ou algo igualmente preguiçoso, ele fazia perguntas inteligentes, mostrava interesse real. Parecia alguém maduro, seguro de si. Depois de alguns dias trocando mensagens, ele sugeriu um encontro. Disse que conhecia um restaurante exclusivo, um daqueles lugares que não aparecem no Google, mas que serviam comida incrível. Falou como se fosse um privilégio ele me levar até lá. No começo fiquei meio desconfiada, mas ele me mandou um vídeo do lugar. Era bonito, com uma pegada meio vintage, luz baixa, bem sofisticado. Minha melhor amiga, Fernanda, achou estranho. Um restaurante que ninguém conhece, tá com cara de cilada. Dei risada, mas por precaução, mandei para ela a localização do encontro e prometi dar notícias. Mal sabia eu que isso não ia ser tão simples. A noite chegou e Eduardo foi me buscar de carro. O cara dirigia um sedã preto, daqueles que pareciam recém-saídos da concessionária. Ele estava arrumado, cheiroso, e a conversa fluía fácil. No caminho, ele me contou sobre sua vida. Disse que trabalhava no ramo imobiliário, que adorava conhecer lugares diferentes. Parecia alguém interessante, mas quando chegamos ao centro velho da cidade, algo dentro de mim ficou inquieto. O bairro estava escuro, meio abandonado. A maioria dos prédios parecia fechada, com letreiros quebrados e pichações por todo lado. Eduardo estacionou em uma rua estreita e me levou até um edifício antigo, com uma entrada discreta. Não havia placas, nem nada que indicasse que ali funcionava um restaurante. Um homem alto e sério abriu a porta para nós. Não disse nada, só nos olhou de cima a baixo e fez sinal para entrarmos. Eduardo me guiou pelo corredor até chegarmos a uma escada que levava ao subsolo. Conforme descíamos, a luz ia ficando mais fraca e o ar mais pesado. Quando entramos no salão, vi que o lugar tinha um estilo retrô, com móveis de madeira escura e velas sobre as mesas. Era pequeno, aconchegante, mas algo parecia fora do lugar. Não havia um bar visível, nem garçons circulando com bandejas. As poucas pessoas sentadas pareciam distantes. Observavam tudo de forma estranha,
sem realmente interagir. Eduardo sorriu e puxou a cadeira para mim. Vai amar esse lugar, Lara, ele disse. Mas naquele momento, meu instinto gritava que algo estava errado. Sentei-me, tentando ignorar aquela sensação esquisita no peito. Talvez eu só estivesse nervosa, afinal, era um primeiro encontro. Mas quando olhei ao redor, algo me incomodou ainda mais. Ninguém ali parecia estar realmente jantando. As mesas tinham pratos e taças, mas nenhum sinal de comida. As pessoas sentadas conversavam pouco, e quando o faziam, era em sussurros. Os poucos funcionários presentes se moviam devagar, como se estivessem esperando algo. Eduardo pegou o cardápio, uma folha de papel elegante, com nomes de pratos que eu nunca tinha ouvido falar. Ele me observava enquanto eu fingia interesse. Pode confiar, tudo aqui é maravilhoso, ele disse sorrindo. Tentei sorrir de volta, mas por dentro estava alerta. Quis pegar meu celular para mandar uma mensagem rápida para Fernanda, só para garantir que ela soubesse que estava tudo bem. Foi então que percebi, sem sinal. Fiz um teste. Levantei discretamente o celular na altura da mesa. Nenhuma barrinha, nenhuma conexão Wi-Fi disponível. Sem sinal? Perguntei tentando soar casual. É normal aqui. O restaurante tem paredes grossas, acho que bloqueiam a conexão, ele disse dando de ombros. Algo na forma como ele respondeu me incomodou. Era como se já estivesse preparado para essa pergunta. Como se já soubesse que eu tentaria usar o telefone. Foi quando ouvi um murmúrio fraco vindo da mesa ao lado. Uma mulher, vestida com um vestido vermelho elegante, disse algo em tom muito baixo, olhando diretamente para mim. Seus olhos pareciam aflitos. Antes que eu pudesse perguntar algo, 2 funcionários se aproximaram e, sem uma palavra, a levaram para fora do salão. Ninguém reagiu. Ninguém questionou. A única coisa que ouvi foi Eduardo, mexendo na taça de vinho e dizendo: relaxa, deve ter bebido demais. Meu coração disparou. Tentei continuar agindo normalmente, mas minha mente já estava a mil. Quem era aquela mulher? Porque ninguém parecia se importar. Pedi licença para ir ao banheiro, aproveitando a chance para dar uma olhada melhor no lugar. Caminhei pelo corredor que levava aos fundos do restaurante, onde uma porta de madeira escura indicava o banheiro feminino. Mas antes de entrar, tentei abrir outra porta lateral, trancada. Ok, estranho. Fui até o banheiro e conferi a única janela do espaço. Pequena, com grades, nenhuma chance de sair por ali. Voltei para o corredor e olhei ao redor. O restaurante tinha um silêncio estranho. Até mesmo os passos dos funcionários pareciam calculados. Quando tentei abrir discretamente outra porta mais à frente, senti a maçaneta travada. Foi aí que o medo bateu de verdade. O que era aquele lugar? Voltei para a mesa, sentindo os olhos de Eduardo me acompanhando. Ele sorriu, mas seu olhar parecia diferente. Tudo bem? Ele perguntou. Assenti, forçando um sorriso. Eu precisava sair dali, rápido. Mas quando olhei para a porta de entrada, percebi algo ainda pior. Ela tinha um tranco de segurança por dentro. Eles não estavam apenas evitando que alguém entrasse. Eles estavam impedindo que alguém saísse. Meu corpo inteiro estava em alerta. Aquilo não era normal. Tentei pensar com calma. Talvez eu estivesse exagerando. Talvez fosse só um restaurante realmente exclusivo e com um sistema de segurança esquisito. Mas e aquela mulher? E a porta trancada? Sentei de volta à mesa, tentando não demonstrar que estava em pânico. Eduardo me observava com atenção. Você está muito quieta. Tá tudo bem? Assenti, pegando minha taça de vinho para disfarçar. Meu plano era simples. Fingir que estava confortável até encontrar uma forma de sair. Foi então que um garçom apareceu com um prato na minha frente. Era um prato caro, bem apresentado, mas o cheiro estava estranho. Algo nele me deu um arrepio ruim. Olhei para as outras mesas. Os pratos estavam ali, mas ninguém comia. Eduardo pegou o garfo e começou a comer sem hesitar. Vai, experimenta, você vai adorar. Sorri sem graça. Acho que bebi muito rápido. Tô meio enjoada.
O garçom continuou parado ao meu lado. Não saiu. Esperava que eu comesse. Segurei o garfo com a mão firme, finquei um pedaço e levei à boca apenas para disfarçar. Mas só encostei os lábios e não mastiguei. A cada segundo, eu tinha mais certeza. Aquilo não era só um jantar. Eduardo cruzou os braços e me olhou fixamente. Tem certeza que está bem? De repente, sua voz não parecia mais gentil. Havia algo sutilmente frio nela. Tenho, sim. É só um pouco de tontura. Ele me estudou por um momento. Depois, olhou para o garçom, que deu um passo discreto para trás. Parecia estar esperando uma ordem. Foi nesse instante que percebi. Eduardo não era só um cliente. Ele era parte daquilo. Os outros clientes não eram clientes, eram cúmplices. Meu estômago revirou. Tudo fez sentido. O restaurante escondido, a porta trancada, as pessoas que só observavam. Era um jogo onde eu era a única que não sabia as regras. A voz de Fernanda ecoou na minha mente. Isso tem cara de cilada. Eu precisava sair dali. Mas se eles já suspeitavam de mim, qualquer movimento errado podia acabar comigo. Sorri, fingindo confiança. Preciso só ir ao banheiro de novo, falei. Eduardo me olhou por um momento antes de responder. Claro, mas não demora. Era agora ou nunca. Levantei e caminhei com calma até o banheiro. Só que desta vez eu não ia voltar. Entrei no banheiro, fechei a porta e olhei ao redor. Minha mente estava correndo em 1000 direções, mas eu precisava ser rápida e inteligente. A janela, pequena e com grades. Impossível. O duto de ventilação, pequeno demais. A porta, minha única saída. Parei em frente ao espelho, respirei fundo e tentei pensar. Se eu saísse andando normalmente, eles me deixariam ir? Não. Eduardo já estava me vigiando. E o garçom também. Peguei o celular de novo, sem sinal. Minha única chance era causar uma distração. Precisava fazer algo inesperado. Peguei papel toalha, enrolei em uma das velas aromáticas que estavam ali e acendi com o isqueiro que achei no balcão. Joguei a chama na lixeira e, em segundos, a fumaça começou a subir. O cheiro de plástico queimado se espalhou. Tinha que ser agora. Saí do banheiro rapidamente e fiz cara de pânico. Tem fogo no banheiro! Gritei. Funcionários se entreolharam. Um deles correu até lá. Era minha chance. A adrenalina tomou conta do meu corpo. Enquanto os funcionários se distraíam, me virei para a porta lateral que ficava ao lado da cozinha. Tentei a maçaneta, trancada. Olhei em volta. Nada que pudesse me ajudar. O tempo estava se esgotando. Foi quando senti uma mão no meu braço. Lara, Eduardo. O pavor me travou por um segundo, mas reagi por instinto. Peguei o garfo que tinha escondido no bolso e o cravei no braço dele. Ele gritou e me soltou. Corri para a cozinha. Agora eu não tinha mais volta. Os cozinheiros se assustaram ao me ver entrar. Um deles tentou me segurar, mas eu agarrei uma panela de óleo quente e ameacei jogar. Ele recuou. A única saída dali era uma porta de aço, mas um dos funcionários já estava trancando-a. Se ele conseguisse, eu estaria presa. Sem pensar duas vezes, joguei uma prateleira de temperos contra ele. O choque fez o homem derrubar as chaves. Eu me joguei no chão e as agarrei antes que ele pudesse reagir. Eduardo apareceu na porta da cozinha segurando o braço ferido. Você não vai sair daqui. Tremendo, coloquei a chave na fechadura. Ela girou. Eu empurrei a porta com toda a força. Quando a porta de aço finalmente abriu, senti o ar fresco bater no meu rosto. Mas o alívio durou pouco. Ouvi passos atrás de mim, cada vez mais próximos. Entrei num corredor estreito e mal iluminado que parecia um labirinto. Não sabia para onde estava indo, mas qualquer lugar era melhor do que ficar ali. Ouvia as vozes dos funcionários e de Eduardo ecoando, me procurando, me chamando. Tropecei em uma pilha de caixas velhas e caí, ralando o joelho. A dor era intensa, mas não podia parar. Me levantei, ofegante, e continuei correndo.
O corredor terminou em uma escadaria estreita que subia até uma porta pesada. Subi os degraus, 2 a 2, sentindo minhas pernas tremerem. Quando cheguei à porta, tentei girar a maçaneta, trancada novamente. O desespero me consumiu. Comecei a bater na porta, gritando por socorro, mas a rua parecia deserta. A única resposta que ouvi foi o eco dos meus próprios gritos. Olhei ao redor e vi uma pequena janela ao lado da porta. Era alta, mas sem grades. Peguei uma pedra que estava no chão e a joguei com toda a força. O vidro estilhaçou, cortando minha mão, mas eu não liguei. Enfiei o braço pelos cacos restantes e destranquei a porta pelo lado de fora. Saí correndo sem olhar para trás, enquanto Eduardo gritava meu nome lá dentro. Já na rua, minhas pernas estavam bambas e eu mal conseguia respirar. Consegui avistar um táxi na esquina e corri, quase me jogando na frente dele para que parasse. Entrei no carro chorando e pedi que me levasse para longe dali o mais rápido possível. No caminho, tentei explicar para o motorista o que tinha acontecido, mas minha voz falhava. Ele olhou pelo retrovisor, preocupado, e perguntou se eu queria ir para a delegacia. Chegando na delegacia, contei minha história. Os policiais ficaram alarmados, mas quando fomos até o local, o prédio estava vazio. Nenhum sinal do restaurante ou das pessoas que estavam lá. Era como se nunca tivesse existido. Descobri que várias mulheres tinham desaparecido naquela região nos últimos meses. Todas depois de saírem para encontros com homens que conheceram online. Eduardo não era um homem, era um predador, e eu quase fui sua próxima vítima. Voltei para casa, mas nada mais parecia seguro. Desinstalei todos os aplicativos de namoro, mudei minhas rotinas e passei a confiar menos nas pessoas. Hoje, conto essa história não para assustar, mas para alertar. Cuidado com o desconhecido. Às vezes ele se disfarça de algo encantador e sofisticado, mas esconde intenções perigosas e sombras mortais. Nunca mais consegui olhar para um restaurante da mesma forma. E até hoje, quando penso naquele sorriso de Eduardo, um arrepio frio percorre minha espinha. Se alguém tivesse me contado que eu quase morreria por causa de um encontro, eu teria rido. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Tudo começou de um jeito normal. Conheci o Rafael em um aplicativo de namoro. Ele parecia o cara ideal. Bonito, educado, conversava bem e sempre me fazia rir. Nossa conexão foi instantânea e depois de algumas semanas trocando mensagens, ele me fez um convite. Você precisa de um tempo para relaxar. Conheço um chalé na serra, isolado, perfeito para fugir da rotina. A ideia me pegou de jeito. Eu estava cheia de estresse no trabalho e um final de semana longe de tudo parecia incrível. Além disso, Rafael parecia ser um cara confiável. Só que agora que penso, alguns detalhes me incomodaram. Ele nunca falava muito sobre a família, evitava perguntas sobre o trabalho. E antes da viagem fez um pedido estranho. Seria legal desligarmos os celulares, sabe? Só a gente, sem distrações. Na hora achei fofo. Agora sei que foi meu primeiro alerta vermelho. Mas eu ignorei e aceitei o convite. O sábado chegou e Rafael passou para me buscar. No começo foi tudo ótimo. Ele era divertido, dirigia com segurança e sabia manter uma conversa animada. Mas, conforme avançávamos pela estrada, percebi algo estranho. Saímos da rodovia principal e pegamos um caminho de terra. Onde exatamente fica esse chalé? Perguntei, tentando disfarçar a inquietação. No meio da serra. Ninguém vai incomodar a gente lá. A forma como ele disse aquilo me fez estremecer. Mas, de novo, me forcei a acreditar que era só paranoia. A estrada ficou mais fechada, cercada por árvores densas. O sinal do celular sumiu. Quando comentei, ele sorriu de lado. Melhor assim. Agora é só a gente. Meu estômago embrulhou, mas era tarde demais para voltar. Quando finalmente chegamos, senti um arrepio percorrer meu corpo. O chalé não era nada parecido com as imagens que eu tinha imaginado.
Era uma construção antiga, afastada, com janelas pequenas e uma aparência desgastada. Que lugar diferente, comentei, tentando esconder o desconforto. Rafael apenas sorriu. Descemos do carro e ele destrancou a porta. O cheiro de madeira velha misturado com algo metálico me atingiu de imediato. Me esforcei para parecer natural, mas conforme explorava o lugar, percebi que algo não estava certo. As janelas tinham trancas pesadas por dentro. As fechaduras pareciam reforçadas. Não havia sinal de internet ou telefone fixo. Mas o pior, no chão, perto de um canto da sala, vi correntes de ferro presas a argolas fixadas na madeira. Fiquei paralisada. Meus olhos passearam pelo cômodo e foi então que notei marcas arranhadas na parede, como se alguém tivesse tentado sair dali. Meu coração começou a bater rápido. O que foi? Rafael perguntou, percebendo o meu olhar. Engoli em seco. Essas correntes... Ele riu, como se aquilo fosse uma bobagem. Ah, o dono antigo criava cachorro grande aqui dentro. Ele usava isso para segurar os bichos. Algo na forma como ele falou não me convenceu. Meu instinto gritava: saia daqui! Eu precisava manter a calma. Rafael não podia perceber que eu estava desconfiada. Vou dar uma olhada lá fora, falei, tentando soar despreocupada. Fui até a porta. Peguei a maçaneta e tentei girar. Trancada. Tranquei a respiração e tentei não entrar em pânico. Olhei para Rafael, que agora me observava, encostado no batente da cozinha. Tem alguma chave? Ele sorriu de novo. Mas dessa vez não foi um sorriso amigável. Ninguém vem aqui sem a minha permissão. Minha pele se arrepiou inteira. O jeito como ele disse aquilo foi diferente, como se estivesse me avisando de algo. Tentei rir, fingindo que era uma piada estranha. Para, Rafael. Abre a porta, vai. Ele não respondeu. Só ficou ali, me encarando. Cada centímetro do meu corpo gritava para correr. Mas para onde? O chalé era pequeno e ele estava entre mim e qualquer possível saída. Eu precisava de um plano. E rápido. Meu coração disparou. Rafael ainda estava ali, parado, me encarando. Respirei fundo, tentando parecer calma. Eu sabia que entrar em pânico não ia me ajudar. Olha, tá ficando tarde, comecei, forçando um sorriso. Acho melhor eu ir embora. Podemos fazer isso outro dia. Ele cruzou os braços. Agora que acabou de chegar, não faz sentido. Minha boca secou. Tentei fingir que concordava, que estava tudo bem. Então, posso pelo menos pegar uma água? Apontei para a cozinha. Ele hesitou, mas assentiu. Fui até a pia, mas minha atenção estava na porta dos fundos. Se estivesse destrancada, eu tinha uma chance. Com o canto do olho, vi Rafael se afastando um pouco. Meu coração acelerou. Sem pensar duas vezes, dei um passo rápido na direção da porta. Mas ele percebeu. Em um segundo, ele estava ao meu lado, segurando meu braço com força. Onde você acha que vai? Senti um frio na espinha. O aperto dele era forte, mas tentei me soltar sem parecer desesperada. Só queria pegar um ar. Ele me puxou de volta para a sala. Melhor não. Aqui dentro é mais seguro. Meus olhos foram até as correntes no chão. E naquele instante eu soube. Se eu não saísse logo, talvez nunca mais saísse dali. A partir daquele momento, minha prioridade era não deixar Rafael perceber que eu estava planejando fugir. Pensei rápido. Eu precisava ganhar tempo, fazê-lo baixar a guarda. Tá bom, você tem razão, falei, forçando uma risada. Foi um longo dia. Acho que tô só cansada. Ele estreitou os olhos. Mesmo? Assenti. Claro. A gente pode tomar um vinho? Relaxar um pouco? Ele me observou por alguns segundos, depois sorriu. Boa ideia. Fomos para a cozinha e ele pegou uma garrafa. Enquanto ele servia as taças, meus olhos correram pelo ambiente. Foi aí que vi uma gaveta entreaberta, com um pequeno frasco dentro, sonífero. Minha mente trabalhou rápido,
Se eu conseguisse colocar aquilo na bebida dele, teria uma chance. Ele virou de costas para pegar algo no armário. Minha mão foi rápida. Peguei o frasco, despejei um pouco no vinho dele e escondi de volta. Quando ele voltou, me entregou uma taça. Eu sorri. Um brinde? Ele ergueu a taça. Eu segurei a minha respiração. Ele tomou um gole. Agora era só esperar. Rafael tomou mais um gole do vinho. A cada minuto, minha ansiedade aumentava. Eu precisava que o sonífero fizesse efeito rápido. Ele apoiou a taça na mesa e esfregou os olhos. Tomei o zonzo, murmurou. Fingi preocupação. Você tá bem? Ele piscou algumas vezes como se estivesse tentando focar a visão. Mas então algo deu errado. Ele olhou para a taça, depois para mim. Seu rosto mudou. O que você fez? Meu coração quase parou. Como assim? Não fiz nada. Rafael se levantou cambaleando, mas a expressão dele era de pura raiva. Você colocou alguma coisa no vinho. Meu instinto gritou, corre! Levantei num impulso e tentei ir para a porta. Mas ele foi mais rápido. Mesmo tonto, agarrou meu braço e me puxou para trás. Você acha que pode me enganar? Sua voz saiu mais baixa, carregada de fúria. Meu corpo inteiro tremia. Eu precisava lutar. Meus olhos correram pelo ambiente. Vi um castiçal de ferro na mesa ao lado. Em um reflexo, estiquei a mão, agarrei o objeto e acertei com força na cabeça dele. O som surdo do impacto ecoou pela sala. Rafael caiu no chão, mas eu não sabia se ele estava desacordado ou só atordoado. Era minha única chance. Corri para os bolsos dele. Minhas mãos tremiam enquanto procurava as chaves. Achei. Me levantei e fui até a porta. Minhas mãos estavam suadas, mas consegui destrancar. Abri e corri. A floresta era densa. Os galhos arranhavam minha pele, mas eu não parava. Meus pés descalços afundavam na terra fofa. Eu só pensava em uma coisa: sair dali viva. Atrás de mim, ouvi um barulho. Passos. Meu sangue gelou. Ele estava vindo. Não olhei para trás. Continuei correndo. Meu peito ardia, minhas pernas doíam, mas eu não parava. Foi quando vi a estrada e um carro. Corri para o meio da pista, acenei freneticamente. O motorista freou bruscamente e saiu do veículo. Moça, o que aconteceu? Eu mal conseguia falar. Me ajuda, ele está vindo. O homem olhou para trás, mas Rafael não estava mais lá. A polícia foi chamada. Quando chegaram ao chalé, encontraram mais do que eu esperava. Havia roupas femininas antigas, objetos pessoais e mensagens escritas nas paredes. Outras mulheres tinham estado ali e talvez nunca tivessem saído. Rafael foi preso dias depois, mas eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Sabe aquela história que você escuta e pensa, isso nunca aconteceria comigo? Pois é. Eu também pensava assim, até o dia em que quase fui parar no hospital. Ou coisa pior, depois de um encontro que tinha tudo para ser perfeito. Tudo começou no Instagram. Eu estava rolando o feed, sem grandes expectativas, quando apareceu uma sugestão de amizade. O perfil de Luísa. Loira, sorriso bonito, olhos marcantes. Dei uma olhada nas fotos e nos stories. Ela parecia real, postava vídeos, respondia caixinhas de perguntas. Enfim, uma garota normal. Curti algumas fotos. Ela retribuiu. Minutos depois, recebo uma mensagem. Oi, achei você interessante. Podemos conversar? Eu, claro, aceitei na hora. E cara, a conversa fluía fácil. Ela era engraçada, inteligente e parecia realmente interessada. A gente falava sobre música, filmes e até sobre como era difícil encontrar alguém legal hoje em dia. Depois de uns dias, ela sugeriu um encontro. Tem um barzinho aqui perto, bem tranquilo. A gente pode se conhecer melhor. Parei por um momento. Era rápido demais? Talvez. Mas a empolgação venceu.
Fechado. Ela escolheu um bar num bairro famoso pela vida noturna. Disse que o ambiente era seguro e o lugar servia ótimos drinks. Combinamos para sexta-feira, 20 horas. Mal sabia eu que essa seria a pior decisão da minha vida. Cheguei no bar uns 5 minutos antes do combinado. A decoração era simples, mas aconchegante. Mesas de madeira, luzes amarelas baixas e um balcão cheio de garrafas. O tipo de lugar que parece perfeito para um primeiro encontro. Olhei ao redor e logo a vi. Luísa já estava lá, sentada em uma mesa perto da parede. Quando me viu, sorriu e acenou. E olha, pessoalmente ela era ainda mais bonita. Vestido preto, cabelo solto, perfume marcante. Cumprimentamos com um abraço rápido e sentamos. A conversa fluiu naturalmente. Parecia que nos conhecíamos há tempos. Falamos sobre viagens, trabalho, até sobre comida favorita. Ela ria das minhas piadas e de vez em quando me olhava de um jeito que me fazia pensar que aquele encontro poderia render algo mais. Mas uma coisa começou a me incomodar. O celular dela vibrava o tempo todo. Mensagens, notificações, e cada vez que olhava para a tela, ela ficava visivelmente desconfortável. Perguntei se estava tudo bem. Ela sorriu sem graça. Ah, é só minha amiga, nada demais. Deixei passar. Talvez fosse só alguém perguntando se ela estava bem. Mas aquela sensação de que algo não estava certo começou a crescer dentro de mim. E aí veio o momento que mudou tudo. O celular dela tocou. Ela atendeu e sua expressão mudou completamente. Espera aqui, já volto. Se levantou apressada e foi para fora do bar. E nunca mais voltou. No começo, eu não me preocupei. Fiquei ali sentado, esperando. Peguei o celular, rolei o Instagram, dei uma olhada nas mensagens. 5 minutos. 10. Comecei a estranhar. Mandei um "tudo bem" no WhatsApp. Nenhuma resposta. Liguei. Chamou até cair na caixa postal. Foi aí que olhei ao redor e percebi algo esquisito. O garçom, que antes me atendia com simpatia, agora me olhava diferente. Não só ele. Algumas pessoas em outras mesas também pareciam estar me observando. Um arrepio subiu pela minha espinha. Respirei fundo e tentei manter a calma. Talvez ela tivesse ido embora por algum motivo estranho. Talvez tivesse passado mal. Talvez... Mas antes que eu pudesse sair, um dos garçons se aproximou e colocou a conta na mesa. Aqui está, senhor. Peguei o papel e senti meu coração disparar. O valor era absurdo. Apareciam ali drinks que eu não pedi, pratos que eu nem vi na mesa. Mas o pior veio logo depois. Você precisa pagar a conta dela também. Levantei os olhos e vi que ele não estava pedindo. Ele estava ordenando. Meu sangue gelou. Mas eu não consumi nada disso. O garçom continuou me encarando, sem piscar. Ela pediu, então alguém tem que pagar. Tentei argumentar, mas ele apenas deu um passo para o lado. Foi então que percebi que um cara alto e forte tinha se levantado de uma mesa próxima e agora estava na porta, bloqueando a saída. Olhei ao redor. Todos no bar pareciam cúmplices daquela situação. O barman me observava de longe, os clientes cochichavam e riam. Era um golpe. Eu tinha caído numa armadilha. Tentei pensar rápido. Se eu puxasse o celular e tentasse chamar a polícia, será que daria um tempo de alguém atender antes que me arrancassem dali? Se tentasse sair correndo, será que conseguiria escapar? A tensão no ar aumentava a cada segundo. O garçom cruzou os braços, impaciente. Vai pagar ou não? Eu estava encurralado. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o som no meu ouvido. O cara na porta agora me encarava com um meio sorriso, como se já soubesse qual seria meu próximo movimento. Respirei fundo e tentei ganhar tempo. Eu não tenho todo esse dinheiro aqui. Posso pagar só o que consumi? O garçom bufou e cruzou os braços. Isso não é problema meu. Ela saiu e deixou a conta. Alguém tem que pagar. Olhei ao redor mais uma vez. O clima no bar estava pesado.
Algumas pessoas fingiam que não estavam prestando atenção, mas era óbvio que estavam ali só para ver no que aquilo ia dar. O cara na porta se mexeu, como se já estivesse se preparando para me impedir de fugir. Pensei em sacar o celular e fingir que ia fazer um Pix. Mas e se me obrigassem a transferir tudo o que eu tinha na conta? E se me levassem para outro lugar? Foi aí que percebi. Eu não podia hesitar. Se eu ficasse ali mais um minuto, poderia ser tarde demais. Decidi agir rápido. Fiz o que ninguém esperava. Empurrei a mesa com força, fazendo copos e pratos caírem no chão. O bar inteiro se virou para olhar. Aproveitei a distração e corri. O grandalhão na porta tentou me segurar, mas no impulso joguei uma cadeira no caminho dele. Ele tropeçou e eu aproveitei para sair. Assim que coloquei o pé na rua, ouvi xingamentos e passos pesados atrás de mim. Eles estavam vindo. Corri sem olhar para trás. As ruas estavam movimentadas, mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinho. Quem ali iria me ajudar se aqueles caras me pegassem? Virei em uma esquina e entrei em uma viela escura. Meu peito ardia, minhas pernas tremiam, mas continuei correndo. Quando achei que já estava longe o suficiente, me encostei em uma parede e fiquei ali, tentando controlar a respiração. Fiquei escondido por uns 10 minutos. Nenhum sinal deles. Tirei o celular do bolso com as mãos tremendo e chamei um carro de aplicativo. Aquele foi o tempo mais longo da minha vida. O carro chegou em menos de 5 minutos, mas para mim pareceu uma eternidade. Antes de entrar, olhei para os lados, tentando ter certeza de que ninguém estava por perto. Meu coração ainda estava disparado e minhas mãos suavam tanto que quase deixei o celular cair. "Boa noite, chefe. Tudo certo?" perguntou o motorista, me lançando um olhar rápido pelo retrovisor. Assenti com a cabeça, sem coragem de abrir a boca. Se eu falasse, minha voz provavelmente sairia trêmula. O caminho para casa foi um borrão. As luzes da cidade passavam rápido pela janela, mas tudo que eu conseguia pensar era em como aquilo poderia ter terminado de um jeito muito, muito pior. E se eu não tivesse reagido rápido? E se eles tivessem me levado para algum beco escuro ou me feito sacar dinheiro em um caixa eletrônico? Ou pior, e se eu tivesse sido jogado dentro de um carro e sumido naquela noite? Me arrepiei só de pensar. Assim que cheguei no meu prédio, entrei direto e travei a porta. Meu reflexo no espelho do elevador mostrava alguém pálido, suado, com olhos arregalados. Parecia que eu tinha acabado de fugir de um assalto. Mas era pior que isso. Fui direto para o quarto e me joguei na cama. Mas dormir? Esquece. Meu corpo ainda estava no modo de alerta. Então, fiz o que qualquer pessoa faria. Procurei na internet. E foi aí que a ficha caiu de vez. O golpe do encontro. Um dos mais comuns em bares e restaurantes. Mulheres atraem caras pelo Instagram ou aplicativos. Levam para um local específico e depois somem, deixando a conta absurda para a vítima pagar. Se a pessoa recusa, os comparsas do bar entram em cena, ameaçando, cercando e, em alguns casos, até levando o cara para outro lugar. E pior, várias histórias terminavam com o sujeito acordando em um motel, sem carteira, sem celular e sem lembrar de nada. Alguns eram dopados. Meu estômago embrulhou. Reabri o Instagram. O perfil da Luísa ainda estava lá. Mas algo me chamou a atenção. As fotos tinham pouquíssimos comentários, a maioria de caras diferentes, sempre elogiando. Como eu não percebi isso antes? Fui no WhatsApp. A última mensagem que mandei ainda estava ali. "Tudo bem?" Mas agora a foto dela tinha sumido. Ela me bloqueou. Fiquei olhando para a tela por um tempo, tentando processar tudo. Eu poderia ter sido mais uma estatística, mais um idiota que caiu num golpe e perdeu tudo. Ou pior, que nunca mais voltou para casa. Apaguei o contato, bloqueei o perfil dela e fechei os olhos por alguns segundos. Eu tinha saído vivo dessa, mas nem todo mundo tem a mesma sorte.
Eu nunca fui do tipo que se apaixona por mensagens, mas com ele foi diferente. Guilherme era charmoso, divertido e parecia entender tudo o que eu dizia. Conversamos por meses, dias inteiros de mensagens, chamadas longas à noite, risadas, confidências. Ele sabia do meu trabalho, das minhas inseguranças, até dos meus filmes favoritos. Quando ele sugeriu que nos encontrássemos, eu hesitei. Mas algo nele me fazia sentir segura, como se já o conhecesse há anos. E, convenhamos, a foto de perfil ajudava. Um homem alto, de sorriso fácil, olhos castanhos penetrantes. Marcamos num restaurante discreto no centro da cidade, às 8 da noite. Eu cheguei um pouco antes, nervosa, olhando em volta. O lugar era pequeno, mas aconchegante, com iluminação baixa e uma trilha sonora suave ao fundo. Meu coração acelerou quando vi um homem se aproximando. Mas não era ele. O homem à minha frente não tinha nada a ver com as fotos. Baixo, magro demais, cabelos ralos e olheiras fundas. Ainda assim, ele sorriu de um jeito estranho e se sentou na minha frente. Juliana, né? Que bom te ver pessoalmente. Meu estômago revirou. Quem é você? Ele inclinou a cabeça, parecendo confuso. Sou eu, Guilherme. Meu corpo congelou. Você não é o cara das fotos. Ele riu, meio nervoso, e passou a mão no cabelo. Olha, eu só queria uma chance. Eu sabia que você nunca aceitaria sair comigo se visse como eu sou de verdade. Eu queria me levantar, sair correndo dali, mas algo me prendeu à cadeira. O jeito como ele me olhava, como se estivesse me estudando. Você mentiu para mim. Minha voz saiu mais fraca do que eu queria. O que importa é que a gente se deu bem, não é? Ele se inclinou um pouco mais para frente. Você sentiu algo por mim. Senti sim, mas pelo homem das fotos. Não por ele. A sensação de perigo cresceu dentro de mim. Eu precisava ir embora. Peguei minha bolsa e tentei me levantar. Foi quando percebi. No restaurante havia 4 homens espalhados pelas mesas. Eles não comiam, não conversavam, apenas olhavam na nossa direção. E o pior, pareciam conhecê-lo. Meu coração disparou. Respira, mantenha a calma. Eu preciso ir, disse, tentando soar casual. Ele segurou meu pulso sem força, mas o suficiente para me assustar. Não precisa ter medo. A gente só quer conversar. A gente... Meu sangue gelou. Foi quando notei o garçom. Um rapaz jovem, parado perto do balcão, me observando com olhos atentos. Ele parecia nervoso, como se soubesse que algo estava errado. Nossos olhares se cruzaram por um segundo. Ele gesticulou discretamente em direção aos fundos do restaurante. Uma saída. Engoli em seco. Eu precisava ir para lá. Forcei um sorriso para Guilherme. Desculpa. Foi um erro vir aqui. Tentei soltar meu pulso, mas ele apertou um pouco mais. Você não quer mesmo me dar uma chance? Sua voz era baixa, quase um sussurro. Os outros homens começaram a se mexer. 2 deles se levantaram como se estivessem esperando um sinal. O garçom deu um passo à frente. Senhorita, com licença, seu carro está bloqueando a saída do estacionamento. Ele estava mentindo. Eu sabia, mas aquilo era a minha oportunidade. Ah, sério? Fingi surpresa e olhei para Guilherme. Preciso resolver isso. Ele hesitou, mas me soltou. Eu me levantei devagar, sentindo os olhos de todos em mim. O garçom fez um discreto movimento com a cabeça, me indicando para segui-lo. Andei até ele, tentando não parecer desesperada. Os homens nas mesas se entreolharam, tensos. O garçom me guiou até uma porta lateral e, sem hesitar, a abriu. Corre, sussurrou. E eu corri. Saí nos fundos do restaurante, um beco escuro e apertado. Meu coração batia tão forte que doía. Continuei correndo sem olhar para trás, dobrando a esquina, me misturando às ruas movimentadas. Só parei quando alcancei um táxi. Entrei sem pensar. Me tira daqui, agora.
O motorista me olhou pelo retrovisor, confuso, mas deu partida. Minhas mãos tremiam. Olhei para trás. O restaurante sumia na distância. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração. O que teria acontecido se eu não tivesse percebido os outros homens? Se o garçom não tivesse me ajudado? Nunca descobri quem eram eles ou o que queriam. Bloqueei o número de Guilherme naquela noite. Mas, até hoje, às vezes acho que vejo aqueles olhos me observando em meio à multidão.